Seguindo no assunto documentação de projetos, a partir dessa aula nós vamos estudar as anotações de projetos. Uma primeira informação muito importante, eu já mencionei em outros vídeos, inclusive no próprio AutoCAD a gente diferencia isso, né, elementos reais e elementos gráficos. De uma forma simplificada, elementos reais, paredes, pisos, camas, enfim, elementos construtivos ou elementos que você chega lá na obra e encontra. Esses elementos estão sempre em tamanho real. Isso faz uma diferença muito grande lá no AutoCAD. Aqui no Revit nem tanto, que essa questão de dimensionamento ela é automática na parte que concerne aos elementos gráficos, cotas, textos, blocos gráficos como símbolos de identificação, seta norte, né, esse tipo de elemento, tá ok? Então nós vamos estudar a partir de agora essas anotações, lembrando sempre que anotações são elementos pertencentes exclusivamente à vista ativa, tá ok? Já mencionei isso em vários outros vídeos também, mas é importante sempre salientar. As anotações que você faz numa vista, elas não são automaticamente inseridas em outra, ao contrário dos elementos de modelo. E o primeiro assunto que a gente vai ver em relação às anotações é um aprofundamento do assunto cotas. O assunto cotas já foi abordado, considero de uma forma bastante eficiente lá no curso básico. Então aqui no canal do CADnorma no YouTube, www.youtube.com/CADnorma, no curso básico, vocês podem clicar aqui, né, ou seguir na lista, aqui os vídeos 13 e 14, tá? Temos duas aulas aqui sobre cotas, vale a pena voltar, tem bastantes informações aqui a respeito do básico de cotas, né? Vamos ver agora os itens um pouco mais avançados, no intuito que eu sempre tenho de aprofundar bastante esse curso de Revit, ok? E o primeiro assunto que eu vou abordar são as cotas temporárias. O que são cotas temporárias? Quando eu vou desenhar uma parede, por exemplo, vamos lá em arquitetura, parede. Quando eu me aproximo de um item, ele já aparece uma cota aqui em azul, né, e referenciada sempre ao elemento mais próximo, tá, ok? Esse é um tipo de cota temporária. Nesse tipo de cota, quando ela aparece, eu posso imediatamente digitar um valor que eu desejo. Por exemplo, eu quero começar uma parede ali, ele pegou como referência aquele canto, né, e eu não quero 1,10, eu quero 1,5. Então eu digito 1,5, automaticamente dou Enter e ele já posicionou essa parede, colocando essa cota aqui. Por acaso aqui é uma parede cortina, né? Um outro tipo de cota temporária aparece quando eu seleciono um elemento. Vou selecionar, por exemplo, esta bancada aqui. O Revit colocou cotas temporárias segundo um critério interno do programa, eu não vou discutir aqui, mas ele me dá a opção de mexer nessas cotas. Eu posso pegar essa alça da cota e trazer para a posição que eu desejo estabelecer. Então coloquei aqui, ele passou a medir esse espaço, aí eu venho aqui e corrijo para 0,5 e aí ele moveu o objeto. E só para lembrar, caso eu queira transformar uma cota temporária em definitiva, basta clicar nesse símbolo aqui de cota, passou a ser uma cota definitiva. O que acontece quando eu seleciono mais de um elemento? Repara, eu selecionei um elemento, né, apareceram aqui as cotas temporárias, eu vou segurar a tecla Ctrl e vou selecionar outro elemento. As cotas temporárias desaparecem, tá ok? Isso porque quando você tem mais de um elemento selecionado, o método de cálculo ele se torna um pouco mais complicado internamente para o Revit, para pegar várias referências, tá ok? No entanto, se eu precisar dessas cotas, para isso serve esse botão aqui, ativar cotas, que muitas vezes confesso que eu fiquei perdido sem saber para que servia. Quando eu clico em ativar cotas, aí o Revit vai colocar sim as cotas temporárias, né? E claro que aqui nós estamos num projeto bem simples, né? Mas essa tarefa, na medida do possível, deve ser evitada em projetos mais complexos, porque o cálculo interno se torna um pouco complexo.
tá? E aí eu posso mover, no caso aqui, em conjunto esses elementos. Eu quero que todo o conjunto se mova de modo que aqui fique 0,50, meio metro. Então, quando eu seleciono mais de um elemento, as cotas temporárias não aparecem, e se eu clicar em ativar cotas, aí elas passam a aparecer. Essas cotas temporárias, você pode configurá-las aqui nas opções do Revit, e aqui em gráficos, eu tenho aqui a aparência do texto da cota temporada, tá? Eu posso aumentar esse texto, mas o fundo transparente ou fundo opaco, tá? Só uma pequena ilustração disso. Quando eu coloquei aqui, ó, o fundo está transparente, então a cota interfere aqui com os elementos visualmente, tá? Isso aqui não tem nenhuma interferência a nível de projeto, mas se eu quiser visualizar melhor essas cotas, eu venho aqui em opções do Revit, em gráfico, tá? Eu posso colocar, por exemplo, um texto maior aqui, 14, e opaco, ok? Agora, tá vendo? Ficou mais visível, né? A cota ela interrompe os elementos abaixo dela e ela fica com um texto maior, ou seja, ela fica mais visível. Só um último detalhe: quando você move objetos, por exemplo, pelo comando move, né? Você marca o elemento aqui. Essa cota temporária aqui é também chamada de cota interativa, porque à medida que você move o objeto, ou copia, ou enfim faz algum movimento, ou está desenhando uma parede, você pode interagir com ela, colocando imediatamente um valor e determinando a medida exata desta cota temporária. Sobre as cotas permanentes agora. Aqui eu já cotei o meu desenho como um todo. A gente já viu lá no curso básico a configuração de cotas, né? Eu posso ter vários estilos. E na minha configuração eu coloquei uma cor vermelha apenas para destacar, tá, ok? É uma opção pessoal minha. Na hora de imprimir o projeto eu geralmente mudo essa cor. Mas o que eu queria destacar é que, como essas cotas fazem parte desta vista, se eu precisar cotar outra vista, né? Se eu quiser transplantar essas cotas todas de uma vez para uma outra vista, eventualmente isso pode ser necessário ou útil, né? Eu posso selecionar, né, selecionar todas as instâncias visíveis na vista, vou lá na área de transferência, ou dou um Ctrl C e peço copiar para a área de transferência, ok? E vou aqui no colar, colar com vistas, alinhado com vistas selecionadas. E eu peço aqui, por exemplo, planta de forro refletido do térreo. Clique em OK, e eu vou lá no térreo, e as cotas estão copiadas. Além de identificar a distância entre dois elementos ou dois pontos, eu lembro que as cotas também servem para bloquear a posição entre dois elementos. Então, aqui, quando eu clico na cota, aparece esse cadeadozinho aqui, e quando eu fecho esse cadeado, nesse caso eu bloqueei esta posição entre esses dois elementos. Então, se eu selecionar, segurando o Ctrl aqui, os dois elementos, aí eu vou poder sim movê-los sem problemas, tá ok? Então, o bloqueio da cota bloqueia a relação de distância entre dois elementos. Lembrando, para fixar um elemento eu clico e coloco o pino de fixação nele. Nas aulas do curso básico eu mencionei aqui sobre as unidades de cotas, né? Aqui em clicar numa cota dessa, por exemplo, aqui está o estilo dela, eu vou editar tipo, e aqui nos textos eu tenho aqui o formato das unidades. Eu seleciono aqui, e aqui tem uma opção que eu não mencionei lá no curso básico, que são metros e centímetros. É o padrão recomendado pela ABNT para projetos técnicos. Como é esse padrão? Vou dar um OK aqui. Quando eu coto alguma coisa maior do que 1 metro, ele vai cotar em metros. Quando eu coto alguma coisa menor do que 1 metro, por exemplo, eu vou cotar essa parede aqui alinhada. Aqui o padrão CAD norma não está configurado para essa forma. Estou aqui, ó, Arial 2 mm metro centímetro. Eu vou cotar esses dois elementos. E aí, olha, ele aparece como 15 centímetros.
ok? Esse é o padrão recomendado pela norma técnica brasileira de desenho. Ainda aqui em propriedades, editar tipo, uma pergunta recorrente que eu recebo pela internet: é possível colocar a linha de chamada de uma cor e o texto de outra? Que eu saiba, não. Vocês reparam que nas propriedades que você tem a configuração do gráfico e aqui tem a opção de cor. Já no texto não tem esta opção de cor. Então, até onde eu sei, não é possível botar os elementos gráficos de uma cor e o texto de outra. Sobre os estilos de cotas, é importante notar aqui, no menu anotar, aqui em cota, que eu tenho um tipo de cota para cada cota especificamente. Eu tenho um para cota linear, que também servirá para a cota alinhada. Esses dois são englobados, né? Eu tenho tipo de cota radial, de diâmetro. Então, para cada uma delas, eu tenho um estilo diferente. Ó, cota de diâmetro, ok? Não é um estilo só para todo mundo. Eu configuro separadamente. E esta propriedade me implica em ter que, eventualmente, configurar vários estilos de cotas, né? Por exemplo, uma parede curva. Eu vou aproveitar para mostrar aqui um tipo de cota diferenciado no caso de paredes curvas, no uso de cotas alinhadas. Tá? Eu vou pegar como primeira referência essa linha aqui. Ele não consegue pegar outras linhas a não ser esse fim da parede. Então, necessariamente, a cota estará alinhada nesta direção. Tá? Eu poderia pegar essa daqui também, e aí a cota estará alinhada necessariamente nessa direção. Quando eu faço isso, quando eu me aproximo aqui, ó, de uma das faces da parede, mas não em qualquer ponto, repara, quando eu me afasto muito dessa direção, ele me aparece uma marcação de centro, tá, ok? Exatamente para denotar que ele vai marcar a partir do centro naquela direção da parede. E aí, me aproximando, quando some, né, quando eu seleciono lá uma das linhas, por exemplo, a linha interna, ele vai cotar. Ele vai colocar uma cota que não é o diâmetro deste arco, né, desta parede em arco, não é o diâmetro interno, é a distância desse ponto nesta direção até o ponto, né, paralelo ao que eu escolhi. E reparem o estilo de cota que ele colocou, cota linear CAD norma, que está configurado no meu desenho. Se eu for aqui anotar agora e colocar uma cota radial, vou selecionar aqui, por exemplo, a parede interna. Reparem que além de a medida ser diferente, o estilo de cota é diferente. Aqui ele é mostrado com uma seta. Tá, ok? Então no seu template é importante você configurar os vários estilos de cotas de acordo com a sua utilização. Ok? Tanto você pode vir aqui e configurar, escolher o estilo de cota para configurar, como selecionar o próprio elemento, né, o próprio tipo de cota, e aqui vir editar tipo, e aí você estará modificando aquela família de sistema especificamente. Eventualmente, dentro de cada família, eu posso ter mais de um tipo de cota dentro da família. Um exemplo, eu vou fazer um projeto onde nessa mesma planta vai ter a planta do térreo e vai ter um pequeno detalhe, por exemplo, do corrimão da escada, que é numa escala muito menor, uma peça mecânica que eu vou utilizar. Então eu posso querer na planta fazer um tipo de cota radial ou angular diferente daquele que eu vou usar no detalhe. Então eu posso criar mais de um tipo, no caso aqui, dentro da mesma família. Tá? Essa é basicamente a razão de eu ter um estilo de cota diferente para cada tipo de cota que eu vou utilizar. Bem, em função do tempo eu vou ficar por aqui nessa aula. Na próxima eu dou uma arrematada nesse assunto de cotas, falando sempre somente sobre as especializações, sobre os pontos especiais de cada tipo, e seguimos com as outras anotações de projeto. Bons estudos e até a próxima.